Boa tarde, o senhor está bem? Seja bem-vindo, o senhor também. Sejam bem-vindos, bem-vindas, quem está com a gente sempre e quem está vindo pela primeira vez também, sejam bem-vindos. Hoje é a nossa terça-feira, onde nós temos a nossa reunião aí, nós chamamos Mães de Luz. Mães de Luz, ela é um projeto para poder acolher mães, pais, mas também é aberto a todos, né, que passam pelo desencarne de um esposo, de uma esposa, avô, avó, porque eu falo sempre aqui, a gente lida com a dor da saudade, e essa dor, se ela não for cuidada, se a gente não conseguir cuidar, compreender, ela vai se transformar num sofrimento. É que nem eu conheci pessoas que chegaram aqui pensando em suicídio, que por pouco não cometeram suicídio e conseguiram entender e caminhar, né? Então, assim, é um momento nosso aqui de conversa, é um momento aqui onde a gente busca, porque nem todos que vêm aqui são espíritas, né? Muitas pessoas que vêm aqui não são espíritas, e a gente tem dúvidas, né? Eu sempre falo de bagagem cultural. O que é bagagem cultural para mim? É aquilo que a gente sempre ouviu, né? Às vezes as pessoas falam assim pra gente: morreu, acabou, e é por isso que a gente sofre. Mas ao mesmo tempo, essa pessoa ela vira e ela fala assim: não pode falar deles porque falar deles faz mal para eles. Aí eu falo assim: como é que então morreu, acabou? Se morreu, acabou, e falar deles faz mal para eles, não, como diz, essa conta, bem, senhora, tudo bem? Essa conta, como diz, ela não fecha, né? Não dá uma conta para a gente fechar. Esses dias nós estávamos falando, algumas religiões, ela traz para a gente, com muito carinho, a Igreja Católica ela traz, que existe o céu, o inferno e o purgatório. Então a pessoa nasce, vive, morreu, aí foi bonzinho, céu, dá uma passadinha no purgatório. Purgatório é o que eu brinco, né, do meu jeito de falar, é a famosa audiência de custódia, né? O cidadão vai preso, aí chega lá, passa na audiência lá de custódia perante o juiz, aí o juiz olha, não, foi mais ou menos, né? Foi algo assim, dessa vez passa, nós vamos libertar, não vai ser preso, etc e tal, blá, blá, blá. Não, o negócio é sério, vamos seguir preso e vai prender. Então é o que eu falo, o purgatório é mais ou menos isso. Você foi meio bonzinho, mas dá para perdoar, você vai seguir para o céu. Você não foi bom não, então não vai. Então os evangélicos eles trazem que quando morre, vamos usar a expressão, por isso que a doutrina espírita não usa a palavra morreu, quando morre, vai dormir, e quando Jesus voltar na ressurreição, aí vai haver um julgamento na volta de Jesus, e os bonzinhos, céu, quem não foi bonzinho, não o céu. Deixa eu só ver o negócio aqui, peraí. Eu preciso só ver, senão eu vou me perder. Peraí. Deixa eu estar aberto. Então. Oi? É isso? Não, é o. Mas eu estava vendo da garagem. Então, assim. A doutrina espírita, ela diz pra gente assim: nós desencarnamos, né? E existe a reencarnação, a vida após a morte. O Livro dos Espíritos ele diz que se torna a alma no instante da morte, volta a ser um espírito, retorna à verdadeira morada onde havia deixado temporariamente. Mas vamos para a Bíblia.
Quando a gente vai ler a Bíblia, no Novo Testamento, quando Jesus vai no monte orar, lá na transfiguração, lá está escrito assim, que Jesus ele conversa com Moisés e Elias, que já eram mortos. Aí, desculpa, mas para mim, eu sou sincero, aí já quebrou, porque assim, eles não estavam no purgatório, então não foram para o purgatório. Também não estava dormindo, porque se estivesse dormindo não ia conversar com Jesus. E o que nós, né, não é só, é quando a gente vai estudando e vai vendo, o Espírito tem vida, o Espírito não morre, né? É o que eu falo, Deus não ia nos criar para a gente sofrer eternamente, o resto da vida. Por isso que fala da reencarnação. A reencarnação, ela é aquilo onde permite com que a gente volte, melhore, ninguém regride. André, alguém pode regredir? Não, regredir não. Pode parar no tempo, não evoluir. Mas ninguém vai voltar pior. Você volta naquela onde você parou, onde você não consertou. A gente precisa evoluir, né? A reencarnação dentro da Bíblia, tem aquela passagem quando diz assim, né? Eu troco os nomes às vezes, mas quando fala assim, João Batista e Elias, mas esse não era Elias que já tinha vindo, mas esse não era ele? Né? A reencarnação ela teve dentro da Bíblia. Quando a gente vai estudar, existe um imperador na época que era Justiniano. Ele foi no conselho de Constantinopla e na época ele pediu que tirasse essa parte. Boa noite, Navan, tudo bem? E aí ele pediu que tirasse essa parte. Então assim, isso é para a gente poder entender. Então a vida, ela continua. O nosso ente querido, eles continuam fazendo parte. Então, ou seja, André, eu posso falar? Deve, com amor, carinho. As boas lembranças, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim para a gente, as boas lembranças que deles têm, os enche de carinho. Então, o seu ente querido, o meu ente querido, ele nos quer ver como? Triste? Não. Hoje fizeram uma pergunta assim para mim, André, quando uma pessoa ela desencarna, né, morre, foi assassinada, esses casos, ela fica presa ali no lugar, como que é? O que acontece? Por isso que a oração da família, ela é muito importante nessa hora. A prece, né, rezar, orar, fazer a prece, o nome muda, mas o conteúdo é o mesmo. Isso é muito importante. Tudo bom, querido? Isso é muito importante. Por quê? Porque para que eles possam, né, uma pessoa que ela passa por um momento desse, nós, vamos falar um pouquinho da gente aqui, só para a gente entender onde eu quero chegar. Às vezes as pessoas fazem alguma coisinha com a gente já cria ranço, que é a palavra aí do momento, criei ranço. Aí depois vem aquelas outras palavras, olho por olho, dente por dente, bateu, levou, o famoso bateu, levou. Então, se fez isso comigo, tem gente que aí aquele sentimento de raiva, de vingança, né? Se fez isso, eu quero ir lá, eu quero fazer. Então, uma pessoa que quando ela passa por isso, um espírito quando ele passa por isso que é o importante, o quê? A oração. Para que esse sentimento não esteja presente. Não esteja presente. Né? Para que ele possa estar em paz, para que ele possa entender, para que ele possa perdoar. Perdão, vamos falar de perdão aqui. Ah, André, eu já perdoei, mas eu não quero ver nem pintado de ouro. Você não perdoa. Eu perdoei, mas quando eu encontro na rua, eu chego em casa, viro e falo assim, acabou meu dia.
Você não perdoou. Porque se você tivesse perdoado, seu dia não ia acabar. Está lá dentro. Então, a nossa relação com o nosso ente querido, ela é muito importante. Aquilo que nós pensamos, a maneira que nós pensamos. Que, né, posso chorar? Pode. Mas isso não faz mal para ele? Desde que seja a lágrima da saudade. Quem ama, não esquece. Quem ama não esquece. Saudade nós vamos sentir sim, todos os dias. Nós só vamos aprendendo a lidar com isso. Deixar de transformar em quê? A gente brigou com Deus. Quem que não brigou com Deus quando o seu ente querido desencarnou? Quem que não virou e falou assim, Deus não é bom. Deus tirou de mim. Eu perdi. Eu tinha. Então, Deus tirou, eu perdi, eu tinha. Deus não é bom. Mas a fé, ela foi abalada. A fé, ela foi abalada. E aí eu falo assim, às vezes, é aquele, com muito carinho, a respeito, quando eu digo isso, de um amor, eu chamo de amor egoísta. Eu vou falar do meu pai desencarnado. Então, meu pai desencarnou. Aí a pessoa, ela vira e fala assim, nossa, Deus não é bom. Deus levou meu pai. Por que levou ele? Aí já começa um julgamento. Tem tanta gente ruim por aí. Tem tanta gente ruim. Olha ele. O que ele fez de mal? Ele nunca fez nada de mal. Então a gente começa por aí. Então já começa o primeiro erro. Um julgamento. O segundo erro, que eu falo de amor egoísta, é porque que aí eu viro e falo assim, Deus não é bom, Deus tirou de mim, Deus levou. Que Deus é esse? Só que, quando foi o pai do meu vizinho, eu não falei para o vizinho que Deus não era bom. Eu fui lá, dei um abraço nele, né? A gente dá um abraço, tenta consolar. Mas quando é com a gente, Deus não foi bom. Então, por isso que eu falo, o pai é meu, ele tem o pai dele. A dor dele não é diferente. É nesse sentido quando eu falo. Então, Deus é bom. Deus é justo. É que cada um de nós temos um tempo. Tudo bom, né? Bem, querido? Cada um de nós temos um tempo. Aqui tem mãe. Aqui tem mãe que conviveu aí 18, 20. Como tem mãe que conviveu 7 dias. Aí você fala assim, por quê? Por que uma criança ela desencarna? Aonde está o erro dela? Será que Deus está me punindo? Porque a gente acha, a gente pensa até isso. Deus está me punindo, Deus está me castigando. E sabe por que a gente fala isso? Porque quando nós vamos ler a Bíblia, lá no Velho Testamento, a gente conhece um Deus de castigo. Se você lê o Velho Testamento, ele inteirinho faz isso ou então eu peso a mão. Faz isso ou eu faço isso. Faz isso. Então, quando fala em Deus para você, muitas vezes, o que vem na nossa mente é exatamente esse sentimento. Cobrança. Então, Deus está cobrando. E eu digo sempre aqui, nós, cada um presta conta do seu ato, não do outro. Às vezes uma criança, na sua tenra idade, quando ela desencarna, é porque ela precisava daquele tempinho para vir completar o seu plano reencarnatório e voltar. É uma prova para os pais, uma grande prova para um pai e para uma mãe. André, eu já sabia, né, que Gustavo ia desencarnar, né?
próximo ao 6º mês. Uhum. E eu já fui preparando eles, né? Aí minha irmã ainda fala, sabe, mais velha, aconteceu porque você pôs esse pensamento positivo na sua cabeça que ia acontecer isso. Não. Falei, não. Não. E aí foi, inclusive até, eu não fui pro velório, né, estava na educação, mas eu sabia onde ele ia ser enterrado, né, no Virgínia, né, e eu vi, visualizei, né, minha mãe e todos os familiares no sepultamento, e eu não fui pro velório, não senti, assim, pro velório não, depois. Uhum. Aí passou um tempo, foi Dia das Mães, em maio, né? Eu fui, eu, meu marido, meu menino, né? Meu menino, e eu, minha mãe, e eu fui na frente deles e fui direitinho aonde ele foi sepultado. Eu vi que o muro era atrás, eu vi onde foi o túmulo, e minha mãe falava, nossa, mas a senhora nunca veio aqui, né? E ela, mãe, eu falei para a senhora sobre o sonho, sabia tudo, né, o que ia acontecer. A ligação nossa é exatamente isso, né? Ela é muito importante. Quando a gente consegue entender que a nossa ligação, e aí com muito respeito, né? O filho da dona Wanda completou 32 anos esse ano. Né? E aí diz assim, e aí? Faz-se um bolo, canta parabéns. Mas André, mas isso é coisa, por que não? Não é só porque ele está lá do outro lado, porque a ideia nossa é exatamente essa, eu perdi. Então ele não existe mais. É que nem, por exemplo, quando chega coisas de comer, você vira e fala assim, eu não faço mais aquela comida porque aquilo lembra dele, ou lembra dela. No entanto, que eu vivi o luto 32 anos, e no primeiro dia que eu vi, né, ele veio no abraço no pasto, e ele veio na carta. E agradeceu o bolinho que eu fiz de manhã, o parabéns que eu cantei, e ele ficou muito feliz que eu saí do luto, e falou que ele não era mais um anjo, né? Que ele já cresceu, ele era grande, né? Que ele já estava trabalhando. Exato, porque é outra coisa. Por exemplo, nós, André, quem desencana? Por exemplo, uma criança desencanou, ela vai ser eternamente criança? Não. O tempo não para. Tem uma música que ela diz isso. O tempo não para. E o tempo no plano espiritual ainda é diferente do nosso. Então, lá se evolui como aqui. Então, com muito respeito, quando desencarnou era uma criança de 7 dias, e esse ano completou ali o seu 32º aniversário. É um homem. Então, o tempo não para. O tempo continua, né? Então a nossa ligação, ela é muito mais do que só aqui, o nosso sentimento. Então eles não deixaram de ser, nunca eles vão deixar de ser, né? E Deus não foi ruim, né? Deus é bom. Deus é misericórdia. Só que cada um tem o tempo. O grande problema também que eu falo é que nós criamos um tempo. Nós criamos um cronograma. E mesmo assim a gente ainda sofre. Porque na nossa história, no nosso cronograma, a gente cria o seguinte. Eu vou usar o português aqui, desculpa. O mais novo enterra o mais velho. Mas lugar nenhum tem isso escrito. Você pode ler a Bíblia, você pode procurar, não existe lugar que fale sobre isso. Isso é algo nosso. E mesmo assim, nessa nossa teoria, eu falo que ela é uma teoria nossa, a gente sofre. Porque aí chega a vez do pai, a vez de uma mãe. E aí a gente sofre. A gente sabendo, na nossa teoria, o mais velho vai primeiro. E é uma teoria que a gente criou, nós nunca estamos preparados para ela, só que ela é uma teoria somente nossa. E às vezes essa teoria, ela inverte.
E aí a mãe, o pai conduz um filho, conduz uma filha. Mas aí é onde a gente vai entendendo. Eles continuam fazendo parte da nossa vida. Então, Deus não tirou de mim. Deus não tirou. Ah, eu posso mandar um abraço para eles? Sim. Dona Wanda comentou ali, ó, eu estive, eu pude ver, né? E eles também podem ver. Por isso que a doutrina espírita, ela diz assim pra gente, quando a gente vai a algum velório, qual é o... geralmente, vamos chamar de maneira, né? A gente tem algumas maneiras de agir. Você abraça a pessoa, aí a gente já usa aquelas palavras que nem eu falo, palavras, né? Meus sentimentos, ou então às vezes minhas condolências, né? A gente quer usar uma palavra mais... Aí começa, aí a gente vira e fala assim, puxa vida, e agora? Como é que você vai ficar agora aqui sem ele, ou sem ela? Começou. Só que 95% de quem desencarna acompanha o seu velório. Você imagina aquele espírito escutando isso? Como é que você vai viver sem ele agora? Ou sem ela? Como que ele pode fazer isso com você? E às vezes a gente diz isso para eles também. Por que você foi embora? Quer a resposta? Eu dou sempre a resposta aqui nessa reunião. Só existe um que furou a fila, que é o nosso irmão ou a nossa irmã que se suicidou. E mesmo assim merece todo carinho e respeito, que nem eu falo. Ninguém veio para sofrer eternamente. O nosso irmão e a nossa irmã que passou por isso merece o carinho e tem todo o direito de ser acolhido e seguir um caminho de paz. Não é certo, atrasa um monte de coisa na vida, mas não é para sofrer eternamente. Então, o nosso irmão e a nossa irmã que passou por isso merece amor, merece carinho, a nossa oração e ser acolhido e seguir um caminho de paz também. Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Quem é perfeito? Então, todo mundo tem o direito de ser acolhido. Mas esse furou a fila. Os nossos entes queridos, aí quando você fala assim, por que você foi? Por que você me deixou? Eu vou te dar a resposta. Ele foi dizer assim, eu não pedi para vir. Porque se falar aqui, ó, eu digo isso aqui, toda terça eu falo isso. Se entrasse um espírito ali, virasse e falasse assim, hoje nós vamos levar alguém, nós vamos desencarnar alguém aqui. Isso é, filho, nós empurrar um outro na frente, fecha o olho, bate a cabeça, olha para o lado, entra para baixo da mesa, dá uma cotovelada num, empurra para frente e tal, para que a pessoa possa, entendeu? Vai ele, tá louco, eu não quero ir não, é ruim. Então assim, você imagina esse espírito quando ele ouve isso. Aí você fala, por que você foi? Por que você me deixou? Como que eu vou viver sem você? Fisicamente. A nossa separação, por isso que quando a gente começa a entender isso, que a nossa separação ela é somente física, e aí é possível continuar vivendo? É possível continuar sendo feliz? É porque nós trazemos conosco o seguinte, para demonstrar que amo, eu tenho que sofrer, porque se eu estiver feliz é porque eu não amo. Não é verdade? A Bíblia diz, quando ela fala de amor, ela diz assim, que o verdadeiro amor não há de ciúmes, o verdadeiro amor é aquele que liberta, esse é o verdadeiro amor. Não há de contenda. Então, para demonstrar que eu amo, eu não preciso sofrer.
E nem ele ia querer me ver sofrendo, ou nem ela. E quando a gente começa a entender isso. Então, André, mas eu posso? Posso. Nossa, eu posso ir numa festa. Não vai mudar o que você sente. Não vai mudar. Se respeita, ok. Mas não muda. O que nós sentimos não muda. E aí é onde eu falo aqui sempre. Imagina se nós tivéssemos desencarnado. Nós. E aí você vê, você ouve o seu familiar aqui sofrendo, chorando, desanimando, desistindo da vida, não querendo mais participar de nada com a família. Como que você ia ficar lá no plano espiritual? Tranquilo? Ou preocupado? Preocupadíssimo. Preocupadíssimo. Que nem eu digo aqui, quer ver? Aniversário, vamos falar, aniversário do seu ente querido. Geralmente algumas pessoas o que faz? Acorda, Dona Wanda falou assim, ó, eu fiz o bolo, café da manhã, eu cantei parabéns com o esposo, nós comemos o bolo. Olha só, hein? Agora você imagina você acordar de manhã, aí você já vira e fala assim, eu não queria nem ter acordado hoje. Que dia terrível, que data. Eu quero ficar num quarto, trancado, não quero falar com ninguém, não quero conversa com ninguém, não vou atender o celular, não vou atender a campainha, não estou para ninguém, porque eu não quero papo com ninguém. Eu deixava esse dia, eu transformava esse dia muito triste. Com meu marido, com meus filhos. Né? Então, tá vendo? Minha Aí, filha fazia isso também. No dia do aniversário do pai dela, ela não fala com ninguém. Ela fecha no quarto e não fala com ninguém. e quer ver? Ó, então vamos lá. Aí você imagina. Aí você fala assim, não quero papo com ninguém, não quero falar com ninguém, não quero isso, não quero aquilo. Não quero. Se nós estivéssemos lá, um dia nós vamos, tá? Desculpa, mas ninguém vai escapar. Um dia nós vamos na hora certa, no momento certo. Então você imagina se a gente estivesse lá e a gente estivesse escutando isso. Como que você iria ficar lá? Tranquilo? Sorrindo? Seu dia ia ser feliz? Agora nós vamos inverter. Ela falou assim, André, acordei, fiz um bolo, cantei parabéns. Então você já imagina você começando o seu dia assim, lá. Oi fulano, tudo bem com você? Que alegria hoje, hein? Você está completando mais um aniversário. Te amo tanto. Eu vou te dar uns parabéns. Eu quero que você aí receba o meu beijo. Eu quero que você seja hoje um dia tão especial na sua vida como sempre foi quando estava aqui. Porque você continua... Imagina você escutando isso lá do outro lado. Como que você vai ficar? Fala para mim. Você vai ficar triste. Você vai até chorar. De alegria. Porque a gente chora de alegria também. Você vai dizer assim, nossa, que gostoso. Que coisa boa eu começar o meu dia desse jeito. Começar o dia com essas palavras de carinho, com essas palavras de alegria, com essas palavras de amor. O seu dia é diferente. Então, é isso que a doutrina espírita, ela quer nos ajudar que a gente possa entender. Não é invenção da doutrina espírita, não é. É só a gente parar agora e começar a refletir, puxa vida, André, mas é verdade, se eu sinto, se eu vejo, se eu ouço, eu quero ser feliz, eu quero estar feliz, eu quero que o meu dia seja feliz, então eu quero que o dia do meu ente querido lá seja feliz. Então eu posso falar dele? Pode.
As boas lembranças que deles têm os enchem de alegria. Geralmente, o que a gente guarda? A gente guarda o momento mais difícil. Você tem aquela visão da pessoa no leito, do acidente. Você tem aquela visão do que aconteceu, do desencarne. As boas lembranças. Lembra as coisas boas. Então eu posso falar? Fale com amor. André, mas e se eu chorar? Chore da saudade, não da tristeza. Então tem dia que eu vou falar do meu pai aqui, vai vir, meu velho, saudade física. Quem não sente saudade física do seu ente querido? É óbvio. Então, mas isso não faz mal para eles? Jamais. Agora, quando a gente reclama, né? Por que você foi? Por que você me deixou? Por que isso? Como que eu vou ficar sem você? Não, você... Isso é o que faz mal a ele lá do outro lado. É que eu falo, vamos falar um pouco de Facebook. Mas Facebook, André, frases que eu chamo de impacto. Nunca mais é a mesma, porque agora está faltando ele. Meu pai nunca está faltando, não. Seu ente querido nunca pode faltar, porque ele está dentro, ele é dentro do seu coração. Nunca mais vai ser o mesmo, né? Porque são datas. Existe datas, existe um momento, final de ano, Natal, Ano Novo. Tem gente que fala assim, eu queria que chegasse ali novembro e não existisse dezembro, que já pulasse para janeiro, porque para mim acabou, perdeu o sentido, perdi, porque agora eu não tenho mais motivo. Aí eu vou perguntar, e os familiares que estão do seu lado? Um dia uma mãe chegou aqui para mim, ela virou e falou assim para mim, eu perguntei para ela, falei, quantos filhos a senhora tem? Ela virou e falou assim, eu tinha 3, agora eu só tenho 2. Eu falei para ela, posso lhe ajudar? A senhora tem 3 filhos, 2 encarnados e 1 desencarnado. Mas a senhora tem 3 filhos, a senhora não deixou de ter. Não é porque ele viajou, por isso que Chico ele diz assim pra gente, eles somente viajaram antes de nós. Eles somente se tornaram invisíveis aos nossos olhos. Nós não podemos ver tanto com esses olhos aqui. Mas a vida continua. O espírito tem vida. Ele somente passou para o outro lado. E aí, quando essa mãe ela recebeu uma carta, ela estava pensando em suicídio. E o filho falou para ela não fazer o que ela estava pensando. Aí depois eu sentei para poder conversar com ela e falei para ela, deixa eu falar com a senhora. A senhora disse para mim que a senhora tinha 2 filhos então. E agora a senhora já entendeu que a senhora tem 3. Mas eu vou responder para a senhora como os 2 filhos que a senhora tem aqui encarnado. A senhora ama mais o que desencarnou. Nunca. Eu amo todos iguais. Eu falei, não. Se eu sou filho da senhora, eu vou dizer que a senhora ama mais o meu irmão do que a mim. Porque a senhora quer me deixar, a senhora quer se suicidar, e a senhora quer ir atrás dele, e eu vou ficar como? Mas... Aí ela parou e falou, e agora? E agora? Então, eles não deixaram de ser. Ele não deixou, ela não deixou. O seu ente querido, ele apenas viajou. Então, quando a gente vai entendendo isso, aí ameniza o sofrimento, a dor. Eu posso me divertir? Posso. Posso escutar uma música? Posso. Se você estivesse lá, como que você ia querer ver o seu familiar aqui? Chorando, entrando em depressão, triste, pensando em desistir da vida?
Adoecendo, tem gente que adoece. Não. Se eu ver o meu ente querido, meu familiar feliz, eu ia ficar tão feliz lá do outro lado. Então faça ela feliz. Fale, reze, ore, faça uma prece, né? Isso é muito importante. Isso para eles é uma alegria. Diga do seu amor. Pode dizer. Posso dizer? Pode. Mas são coisas, tudo bom na luz? São coisas que nós precisamos mudar. Porque eu falei, por exemplo, você não faz, você deixa de fazer coisas que lembra dele e que lembra dela. Nunca mais eu vou naquele lugar, que aquele lugar me lembra dele. Nunca mais eu passo lá naquele. Meu ente querido gostava de praia, nunca mais eu vou de praia, porque praia lembra dele. Meu ente querido gostava de roça, nunca mais eu vou para a roça, porque a roça lembra dele, lembra dela. Se eu estou lá, eu vou dizer assim, ele quer esquecer de mim mesmo, porque ele não quer mais nem lembrar de mim. Não como mais isso, não faço mais aquilo, porque isso lembra dele. Não, faça com amor, faça com alegria. O que ele mais gostava era um bolo de chocolate, faça o bolo de chocolate dele então. Você imagina. Lá no plano espiritual, um exemplo, né? Desse espírito que ele gostava do bolo de chocolate e acorda o seu familiar falando assim, eu fiz aquele bolo que você tanto gostava aqui. Ó que delícia, tá do mesmo jeito, com o mesmo carinho. Como que você vai ficar lá do outro lado, filho? Você vai chorar. Você vai chorar de alegria, de emoção. Você vai dizer assim, ganhei o bolo. Ó que delícia. Ó que coisa gostosa. Então é isso que a doutrina quer nos ajudar, para a gente poder entender esse momento, né? Eles somente se tornaram invisíveis aos nossos olhos. Viajou antes da gente, mas ele não quer te ver sofrer. Volto a dizer, posso chorar? Chore. Da saudade. Foto. Não posso ter foto deles, porque tem gente que diz isso para você. Não pode ter foto, porque foto faz mal. Depende do jeito. Tudo depende do jeito. Tem a foto do meu pai, vou olhar. Oh, meu velho. Do mesmo jeito quando ele estava encarnado. Qual é a diferença? Agora, se eu ficar só sofrendo, só olhando a foto, nesse momento a foto está fazendo mal. Deixa ela um pouquinho do lado. É isso que a gente precisa entender. Porque as pessoas vão dizer isso para você, que nem roupa. Roupa, você tem que pegar, você tem que se livrar da roupa, hein? Tem gente que dá até prazo. Tem 7 dias para se livrar da roupa, hein? Ah, André, até a roupa guardada até hoje, tudo bem. Agora, o que é a doutrina? Ele não está na roupa. Só isso. Então não adianta, eu vou pegar a roupa, vou usar que ele vai estar. Não, ele não está na roupa. É que nem ir em cemitério. Ah, André, eu vou, posso ir? Pode, mas eu vou ser sincero, eles não estão lá. É só isso. Ah, eu vou lá para mim falar com ele. Eu posso falar com ele aqui. Eu posso falar com ele na minha casa. Eu posso falar com ele aonde eu estiver, porque a nossa ligação é pensamento, é mente. Então ele não está lá. Lá foi o corpo físico. Acabou. Mas o espírito dele não está ali. O espírito dela não está ali. Então quando a gente começa a entender as coisas. E é isso. Esse é o propósito da doutrina. Nos ajudar a entender. Para quê? Para a gente não sofrer. Aí vai dizer assim, nossa, eu posso continuar vivendo, eu posso ser feliz. É o que eles querem. Superando a dor da morte, vencendo a dor da morte, é possível? É. Aqui tem várias mães que eu conheço. Mãe e esposa.
Hoje sorri. Então é isso, é isso que a doutrina ela quer, nos ajudar, né? Que a gente possa entender. Seu ente querido somente passou para o outro lado, mas continua sendo, não deixou de ser, te ama, do mesmo jeito, né? Quer te ver bem, quer te ver feliz. Então assim, superando a dor da morte, não deixando isso transformar em sofrimento. Ninguém veio para sofrer, ninguém, mesmo passando por isso, com muito carinho e respeito, mas nós temos a certeza do nosso reencontro. Na hora certa nós vamos nos reencontrar, nós vamos estar juntos. Então é uma separação momentânea, física. Eles estão somente invisíveis, mas eles se fazem presente na nossa vida de diversas maneiras. Às vezes você está em casa, aquele perfume que invade a casa, aí você está ali e você fala assim, ué, eu estou sozinho aqui, olha esse cheiro, esse aqui é do fulano, esse aqui é da fulana. Ou às vezes você está cheio de gente, aí você vira e fala assim, cada um usa um perfume, a gente junto, dá uma mistura, porque você não sabe que perfume que é, mas daqui a pouco você fala assim, esse perfume é o perfume da minha mãe, do meu pai, da minha esposa, do meu esposo, do meu filho, esse é o perfume. Às vezes você está parado, você sente aquele, vamos chamar aquele cutucão, né? Aquele jeito que dele fazer com a gente, mexer com a gente, aí você fala assim, não tem ninguém. Você está quietinho assim, você ouve dentro da sua mente te chamando, do jeito que ele ou ela fazia com você. Aí, geralmente a gente fala assim, estou ficando doido. Você não está doido não. Às vezes eles vêm numa carta, escrever um abraço, uma palavra, numa psicofonia, numa psicografia, num sonho. Às vezes eles vêm nos visitar no sonho. Às vezes eles vêm nos dar um abraço no sonho. Há várias maneiras deles se fazer presente nas nossas vidas. Então, a morte nunca foi o fim. Uma separação física, ausência física, mas nunca foi o fim. Tá bom? Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Sábado nós vamos estar aqui, dia 8. Tá? Dia 8 nós vamos estar aqui. O centro abre 10 horas da manhã. Vai estar aqui com a gente a Michele, juntamente com a Andréia. Elas têm um trabalho que é a Resoluto. A Andréia, a Michele, ela começou com a gente aqui esse projeto, Mães de Luz. Hoje ela está morando ali no Nordeste, eu esqueci o nome lá do lugar, né? Então é logo ali, né? Ela não pode estar com a gente sempre, mas ela faz um trabalho aí pelo YouTube, de acolhimento, ela é terapeuta, e ela vai estar com a gente, ela que vai fazer inclusive a palestra para a gente aí, a conversa. Eu não chamo muito palestra, eu gosto de chamar de conversa, mas ela que vai fazer essa palestra com a gente, junto com o André aí, no sábado, tá? O tema, eu sou ruim para guardar, eu não adianta que eu sou ruim, por isso que eu vou procurar aqui só para me falar para vocês, mas é interessante. O tema é mais ou menos assim, eu vou lembrar o nome aqui que ela colocou, mas o tema é mais ou menos assim, como que a espiritualidade me ajudou, né, nesse momento. Mas vamos achar aqui que para mim não perdeu. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu achar a imagem aqui. Deixa eu só aqui, tá. Vamos ver aqui. Jesus Cristo, eu não sei onde eu marquei. Eu sou ruim nessas coisas aqui.
Não tá aqui. Não tá aqui. Espera que eu acho, hein? Deixa eu ver aqui. Cadê? Vamos ver aqui. Não tá aqui. Posso falar? Pode falar. Qual o Nelson achou? Melhor ficar mais rápido que eu. Como uma crença na vida após a morte me ajudou a enfrentar o luto. Uma questão de crença. Luto, uma questão de crença. Tá? Então, como a crença, né, na doutrina espírita ajudou a vencer o luto, né? Luto, uma questão de crença, né? Isso. Então ela vai trazer esse tema. A única coisa que eu peço, quem for vir, só avisar ali no Facebook, ou lá ali no Instagram, ou lá no YouTube também, que tem o canal do centro ali, onde a gente está sempre falando, essas palestras, essas conversas, as psicografias estão todas ali. Por quê? Porque a gente tem uma cantina, né? Essa casa ela é mantida pela cantina e pelo bazar. E a gente precisa adequar ao número de pessoas, mais ou menos, para não faltar, mas também para não sobrar e ter desperdício. Então por isso que eu só preciso, não é saber nome de quem vem não, é só saber assim, estou indo eu e mais 3, eu e mais 1, eu e mais 2, é só para a gente saber e fazer um cálculo de quantas pessoas a gente vai ter aqui, tá certo? Então sábado nós vamos estar aqui, tá? Sejam bem-vindos. Vou pedir só uma coisa, celular nosso desligado ou silencioso. Conversar, a gente não conversa aqui dentro, tá? Aqui a gente mantém a oração. Queria conversar, vai até ali a área da cantina, né? Ali você senta, você conversa, ali pode, mas aqui dentro a gente mantém esse momento de oração, tá bom? Nossa música, mas André, que nem um dia o pessoal conversando, voluntário nosso chegou ali e falou assim, pedi só para ficar um pouquinho, mas e a música? A música tá alta. A música é exatamente para a gente, quando senta aqui, não escutar barulho. Na hora da psicografia, é silêncio. E a música, ela cria uma barreira. Nós vamos fazer 1 segundo de silêncio. Principalmente pensamentos, né? Muito. Nós vamos fazer 1 segundinho de silêncio. A gente escuta tanta coisa, né? Principalmente, aqui teve uma vez um cidadão que ele estava sentado, eu tenho que falar, né? Vendo pelo YouTube, assistindo o jogo do time de futebol dele. São Paulo perdeu, né? E ainda perdeu aquele dia. Né? Então assim, né? Não tem nem o que falar, né? Não tem nem o que dizer. Certo? Que Deus abençoe. Fazer um intervalinho e a gente já continua aí. Essa feliz enorme